Boa tarde, amigos e amigas, inscritos ou não no canal. Caso não seja inscrito, eu peço que você se inscreva para você poder acompanhar o que vai estar sendo trazido aqui. Bom, eu estou há bastante tempo sem atualizar o canal, há vários meses já, sem nenhuma postagem nova, mas até por causa de estar agora nessa situação de quarentena, que nos foi imposta por essa situação de hoje, eu vou tentar trazer algumas coisas que há muito tempo eu venho pensando trazer aqui para o canal, muitas novidades, muitas coisas interessantes de se comentar, que eu tenho pensado bastante trazer para o canal e nunca tenho tido chance de fazer isso, por uma vida muito corrida, por muitas coisas a fazer, por muitos compromissos, muitas coisas que a gente tem que correr atrás. Então, como agora nós estamos nessa situação de ter esse tempo disponível, queiramos ou não, a maioria das vezes a gente está nessa situação sem querer, nós não queremos estar nessa situação, mas precisamos estar. Estamos forçosamente sendo colocados em isolamento social. Então eu quis trazer alguma coisa já relativo a este assunto, reflexão de alguma coisa que eu não sei se já ocorreu a você, não sei se você já pensou, mas caso não tenha pensado, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Essa situação toda desse vírus, que está nos afetando, está nos atingindo, esse vírus que veio lá do outro lado do mundo, lá do Oriente, lá dos países das pessoas dos olhinhos puxados, isso ele está afetando nossas vidas em muitas maneiras, muito mais do que a gente pudesse um dia imaginar. Há muito tempo que a gente já ouve falar que um dia a nossa sociedade seria transformada, seria mudada, e que nós teríamos uma mudança completa de realidade ao nosso redor, que nós experimentaríamos coisas totalmente diferentes. Se você for olhar nos escritos da Bíblia e várias outras profecias que a gente pode se referenciar de coisas que estão previstas para acontecer, nós já víamos isso. Se nós olharmos ao nosso redor, nós já estamos vendo mudanças, transformações no nosso mundo, na nossa realidade, à nossa volta, que tem nos deixado seriamente preocupados, seriamente surpresos, perplexos até, de tanta coisa que tem mudado. Algumas mudanças, que têm trazido assim uma visão totalmente diferente do nosso entendimento de mundo, do nosso entendimento de família, do nosso entendimento de sociedade, até de sexualidade, tem afetado a nós. As pessoas que estão há mais tempo despertas nesse mundo e acompanhando o que acontece, pessoas que estão há mais tempo acompanhando, estudando e observando ao nosso redor. Então tem muita coisa mesmo, estranha, diferente, complexa, acontecendo ao nosso redor. E ainda vai ter muito mais coisa. Pode ter certeza que isso é somente o começo. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus, quando estava falando sobre os últimos dias para os discípulos, ele falou várias coisas que aconteceriam, guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, pragas, e etc, etc, etc. E os discípulos perguntaram, mas mestre, é isso que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Como é que vai ser isso? Me conta um pouco mais e tal. Ficaram ansiosos por saber alguma coisa a mais sobre isso. E Jesus disse, olha, isso é só o princípio das dores. Isso é só o princípio. Tem muito mais coisa para acontecer. Isso é o princípio, como quando a mulher, quando está grávida, começa a sentir aquelas primeiras dores na barriga, primeiras dores no ventre de que a criança já vem, aquela primeira sinalização de que a criança está por vir, que é chamado princípio das dores, as primeiras dores. E qualquer mulher que já passou por gestação, que já teve filho, sabe que essas dores são as menores, que depois disso as dores vão aumentando exponencialmente, até se tornarem insuportáveis, que várias pessoas dizem que uma das maiores dores que se pode sentir é essa dor do momento do parto, que foi inclusive consequência lá da primeira mulher, lá de Eva, quando Deus disse que por essa causa gerarás tua descendência em meio a dores, e o homem ganhará o seu pão do suor do rosto. São consequências daquele primeiro momento, daquele primeiro casal. Mas esse não é o caso, não é o assunto para hoje, talvez um outro dia. Mas o assunto para hoje que eu queria compartilhar tem relação a vírus. E tem relação a vírus tanto na nossa vida do nosso dia a dia, física, palpável, real, quanto da ficção.
Me fez lembrar muito essa situação toda do vírus, essa situação toda de que nós estamos passando, toda essa situação de mudanças de paradigmas, de mudança de sociedade, tudo isso que está ao nosso redor, me fez lembrar de uma obra da literatura inglesa clássica, do autor H.G. Wells, ou H.G. Wells, caso queira aportuguesar, uma obra que foi escrita no final dos anos 1800, ainda antes de se começar o século XX, ainda no final do século XIX. Esse autor, H.G. Wells, ele escreveu um livro, o título do livro era A Guerra dos Mundos. E tinha um enredo bem interessante. Na época ele falava sobre o planeta Marte, dizendo que a raça dos marcianos precisava de espaço para expandir, porque o planeta deles não tinha mais suporte para a vida deles, e eles resolveram invadir a Terra, e isso causou uma guerra entre os terráqueos e os marcianos, e todo aquele conflito que aconteceu por causa de um invasor querendo tomar posse de um terreno. Na época que ele escreveu isso, estava havendo aqueles conflitos na Europa, né, que culminaram alguns anos depois com a Primeira Grande Guerra, e já tinha todo esse clima de guerra e de invasão, e Alemanha contra outros países da Europa, que culminaram na Primeira Grande Guerra, que, por causa da Primeira Grande Guerra não ter tido uma conclusão fechada, não teve uma conclusão limpa, ficou muita coisa por definir, alguns anos depois da Primeira Grande Guerra, acabou eclodindo a Segunda Grande Guerra, que nós todos conhecemos, que foi aquela que apresentou o austríaco Hitler ao mundo. Voltemos ao livro do H.G. Wells. Este livro foi, na época, relativamente conhecido, não fez um grande sucesso de vendas, mas foi um livro que ficou relativamente conhecido nas imediações da Inglaterra, onde ele foi lançado. Alguns anos depois, um radialista bem conhecido naquela época, fez um programa de rádio que chamou muita atenção, porque ele narrou esse livro como se fosse realidade do programa de rádio. Dizendo, olha, acabou de descer uma espaçonave, lá desceram marcianos, está caindo bomba não sei aonde, o exército inglês está atacando uma espaçonave não sei aonde. E ele foi narrando isso na rádio como se fosse realidade, e os ouvintes, os radioespectadores, foram ficando desesperados, achando que aquilo era verdade. E já quase 12 horas depois de transmitindo essa narração fake news, acho que foi uma das primeiras fake news assim tão conhecidas que aconteceu na história, mas os ouvintes, depois de muito desespero, ficaram sabendo que aquilo se tratava de uma obra literária que estava sendo lida na rádio como se fosse real, e acabou se tornando um fato marcante na história recente da Inglaterra. E há pouco tempo atrás, em 2002, foi lançado um filme de Hollywood com o Tom Cruise como sendo o ator principal, a Dakota Fanning, que era uma atriz mirim bem conhecida na época, e outros atores e atrizes, e contando exatamente essa história. Só que dessa vez, como o filme foi feito pelos americanos, se passava no território americano, começava em Nova York. Mas o interessante desse filme, que foi o que me chamou a atenção, é porque o herói do filme, aquele que dá a solução definitiva para o problema, apesar de que Tom Cruise aparece como sendo o protagonista, ele vai, ele faz, ele briga, ele defende, aquilo tudo que a gente espera realmente do protagonista de filmes de Hollywood, mas o herói do filme, o que realmente dá fim ao problema, o que realmente define a situação daqueles alienígenas que tinham dominado o mundo todo com uma perversidade terrível, matando milhões de pessoas, e dominando as cidades, destruindo tudo que estava na frente deles. E depois, quem é que vence essa batalha épica entre duas raças de dois planetas diferentes? Vírus. Micro-organismos. Quem vence, quem dá a definição final nessa batalha, são micro-organismos. Sejam vírus, sejam bactérias, mas são micro-organismos. Por quê? O personagem do Tom Cruise estava gripado ou com algum tipo de virose que causa sintomas parecidos com a gripe. Ele aparece em várias cenas do filme espirrando, tossindo, com os olhos vermelhos, nariz escorrendo, todos sintomas de viroses e de alguns tipos de gripes ou resfriados que a gente tem frequentemente aqui entre nós. E num dado momento do filme, ele é
sugado para uma dessas naves de batalha dos alienígenas. E o que dá a entender no filme é que os alienígenas são uma espécie de força simbiótica, que eles têm uma espécie de simbiose entre eles, como se eles todos fossem parte de um mesmo corpo. Ou seja, se você infectar um deles, ele como célula única de um organismo muito maior, ele automaticamente vai infectar todo o restante da civilização dele, toda a civilização dele vai estar infectada e não vai haver defesa. E num dado momento, o Tom Cruise é levado para dentro de uma dessas naves, ele gripado, espirrando ou com algum tipo de virose, e ele automaticamente, nesse momento, contamina, né? Possivelmente tenha tossido ou espirrado dentro dessa nave onde ele estava por pouco tempo, mas de qualquer forma ele entrou lá e contamina. Nesse mesmo momento ele joga dentro da nave umas granadas, essas granadas fazem a nave estourar, explodir, e depois disso as outras naves começam também a ser destruídas. Mas o que eu quero realmente chamar a atenção é isso. Quem é o herói dessa história? Desde o livro lá do ano de 1890, lá com H.G. Wells, até esse filme dos anos 2000 com Tom Cruise. O herói dessa história é um vírus. E por que esse vírus afetou a raça invasora alienígena? E nós, seres humanos, o próprio Tom Cruise, que estava gripado por todo esse tempo, continuou livre, faceiro, serelepe. O próprio filme dá uma resposta para isso. Nós, seres humanos, estamos vivendo aqui nessa Terra, convivendo com esses vírus e bactérias há milhões de anos. Talvez não milhões, porque acho que a raça humana não existe há tanto tempo assim. Mas digamos que a raça humana tenha 50 mil anos sobre a Terra. Isso daí é um pouco duvidoso, quanto tempo que existe o Homo sapiens sapiens, mas digamos que fosse 50 mil anos. De qualquer forma, são 50 mil anos convivendo com esses micro-organismos, com essas bactérias, com esses vírus, e o nosso organismo se adaptando, criando defesas para esses organismos e conseguindo conviver nessa Terra. Nós temos exemplo muito claro de quando navegadores europeus chegaram à América, lá pelo século XV, muitos índios morreram de gripe e outras doenças que os europeus tinham e que os índios nunca tinham sentido antes. E os europeus vieram já com a imunidade trabalhada para resistir àquele micro-organismo, mas os índios não tinham essa imunidade. Tribos inteiras foram praticamente dizimadas por essa contaminação. Hoje nós estamos enfrentando mais uma cepa de vírus que não existiam. Os vírus do tipo corona são muito comuns. O próprio vírus da gripe é do tipo corona. São vírus que são rodeados por tipo umas esporas, que na fotografia eles parecem que tem uma coroa por cima deles, e por isso que o nome é esse, porque corona é coroa em latim, ou espanhol, ou italiano, mas em vários idiomas corona é coroa. E o vírus da gripe é desse tipo. Alguns vírus que atingem nossos animais de estimação, gatos e cães, também são desse tipo. Tem vários vírus que são dessa espécie, dessa categoria. Mas essa cepa que está nos atacando agora, que foi chamada de Covid-19, 19 possivelmente porque foi descoberta no ano de 2019, essa é uma nova cepa, com DNA diferente. E o nosso sistema imunológico não tem ainda a defesa preparada para esta cepa, com esse DNA. Tem para outras cepas, que já nos atacaram antes. O H1N1, H3N1, influenza, vários tipos de vírus dessa categoria. Nosso organismo já tem defesa. Nosso sistema imunológico já conhece esses vírus, já se defrontou com eles antes, já se deparou com eles antes, já sabe como lidar com eles, já sabe o que tem que fazer para neutralizá-los e expulsá-los. Esse que nós estamos enfrentando agora, o organismo ainda não sabe como fazer. Vai aprender, porque muitos de nós, para não dizer quase todos de nós, vamos ser infectados por esse vírus. Mas como todos os especialistas estão dizendo, 90% de nós vamos ser infectados e não vamos nem saber que fomos infectados, porque não vai ter praticamente sintoma, porque o nosso sistema imunológico já vai estar começando a trabalhar contra e já vai conseguir debelar naturalmente. Todo esse pano de fundo é para chegar numa conclusão. No filme e na nossa realidade de hoje, tem uma coisa que está muito clara para mim.
Nós podemos enfrentar essa dificuldade e vencer. Alguns talvez não. Alguns tenham mais dificuldade talvez, principalmente aquelas pessoas mais debilitadas. Mas nós podemos enfrentar essa debilidade, essa contaminação, essa epidemia, essa pandemia e vencer. Mas uma coisa para mim está muito certa: nossa sociedade nunca mais vai ser a mesma. Ela vai ser melhor? Não sei. Ela vai ser pior? Não sei. Mas eu sei que ela vai ser diferente. E eu já vejo isso hoje. Hoje mesmo. Eu estive em um supermercado há algumas horas atrás, porque algumas coisas estavam faltando em casa, eu tive que ir a um supermercado, e já vi hoje, com 12 dias de quarentena, com 12 dias de isso tudo que está acontecendo, eu já vi diferença gritante entre o comportamento dos nossos irmãos brasileiros, nortistas de Belém do Pará. As pessoas estão se comportando como se todos nós estivéssemos com uma doença do tipo lepra ou coisa parecida. As pessoas estão evitando passar perto uma da outra. Gente, eu sei que é necessário o isolamento. Eu sei que é necessária a higienização. Eu sei que é necessária a descontaminação. Eu sei que os cuidados são necessários. Mas a nossa sociedade não vai sair ilesa dessa situação. Pode sair viva, pode sair saudável, mas não vai estar igual. Vai estar com muitas diferenças. No meu entender, algumas delas para bem pior. Talvez algumas sejam para um pouco melhor. Mas a nossa realidade está mudando já. Novo milênio, nova era, novos tempos, pessoas chamam por nomes diferentes. Mas eu sei que é uma transformação bastante grande. Eu sei que o meu Senhor, que esteve aqui nessa terra há mais de 2000 anos atrás, já profetizou, lá nas conversas deles com os discípulos, que se tornaram apóstolos, já dizendo que esses tempos chegariam e que aqueles que são dele não seriam afetados. E eu creio nisso. Eu creio que eu tenho em mim a marca do Cordeiro, a marca da salvação. Mas a nós hoje resta orar, jejuar, buscar a presença do nosso Pai Celestial, crendo que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que traz a paz que transcende a todo entendimento. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós cremos, pensamos ou sentimos. Que Deus abençoe as nossas vidas, a sua, a minha, da sua família, da minha família. E vamos com fé, esperança, conhecimento, aguardar a chegada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador e Criador.